Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Temos a rica oportunidade de congregar na igreja, estarmos juntos com os nossos irmãos, mas mesmo assim podemos separar um tempinho nos nossos lares para meditar na palavra do nosso Deus. Queria te convidar a olhar comigo e meditar no texto hoje, que tem lá em Lucas, capítulo 13, do versículo 22 até o versículo 30. Lucas 13, do 22 até o 30. Faça a leitura aí na sua casa e vamos rapidamente meditar nesse texto. Lucas começa essa passagem nos lembrando que Jesus está indo para Jerusalém, está lá no versículo 22. Sabemos o que ele vai fazer lá e ele também sabe. Ele está indo porque havia resolvido firmemente no seu coração ir para Jerusalém porque sabia que precisava morrer. Mas observe que enquanto Jesus caminha até lá, ele não vai murmurando, ele não vai reclamando, ele não vai meio depressivo, ele não vai cabisbaixo, ele vai querendo evitar as pessoas, não quero pensar sobre isso. Não, pelo contrário. Ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando, pregando, falando. Jesus sabe do que tem que fazer, e ele vai em direção a Jerusalém, não preocupado com o que vai acontecer lá, não temeroso, não ansioso, mas cumprindo o que Deus, o Pai, o mandou fazer, ensinando, pregando. Muitas vezes, ao longo da caminhada, percebemos que algo está por acontecer, alguma notícia ruim que recebemos, e ficamos ansiosos por isso, e esquecemos que o Senhor colocou uma missão em nossas mãos. Devemos caminhar e fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Nesse contexto, então, um homem aparece e pergunta a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele pergunta porque, naquele contexto judaico, alguns mestres judeus diziam que todos os judeus seriam salvos, outros diziam que pouquíssimos seriam salvos. E esse homem tem uma sincera dúvida e pergunta a Jesus sobre isso. Observe que Jesus ele acaba respondendo o que o homem perguntou, mas como em outras vezes, ele aproveita para trazer um ensinamento mais amplo sobre essa questão. A pergunta, ou a resposta, melhor dizendo, está no final do versículo 24. Muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus responde: sim, serão poucos os que são salvos. A porta é estreita, são poucos os que se salvam. Mas ele vai explicar coisas ainda mais profundas sobre esse tema que eu quero chamar sua atenção. Ele vai dizer quem são aqueles que se salvam. O primeiro lugar, ele mostra que aqueles que se salvam são aqueles que se esforçam por isso. Versículo 24: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não é algo simples, é algo difícil, exige esforço. Note que Jesus não está contradizendo o fato de que a salvação é pela graça, que é pelos méritos de Cristo, que é a obra dele, que precisamos ter para ser salvos simplesmente é crermos em Jesus. O que ele está dizendo é que é difícil nós crermos. Precisamos nos esforçar, precisamos negar a nós mesmos, precisamos tomar a nossa cruz, precisamos renunciar à nossa vontade, precisamos renunciar ao nosso coração, precisamos deixar de querer ser nós os donos da nossa própria vida. Isso exige esforço. Paulo diz que devemos desenvolver a nossa salvação com tremor e temor. É esse aspecto. A salvação é de graça, é pela obra de Cristo na cruz. Mas o nosso esforço é para desenvolver essa salvação, para que possamos de fato caminhar nesse caminho. É renúncia. Nunca é algo fácil, é negar-se a si mesmo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, os que são salvos são aqueles que se esforçam por isso. Foram tocados por Cristo, transformados numa nova criatura, e então passam a se esforçar por caminhar nesse caminho. Segundo lugar, ele vai dizer que são aqueles que ouvem o chamado e o atendem num tempo oportuno. Versículo 25 diz que haverá um tempo onde a porta será fechada. E depois que for fechada, não adianta bater e dizer, e chamar, e clamar: Senhor, Senhor, a porta já está fechada. É a mesma imagem que aparece na parábola das 10 virgens. 5 são prudentes e quando o noivo chega, saem com ele. E as 5 nécias, quando chegam, o noivo já passou, não adianta mais bater, a porta se fechou. Isso nos diz que é um tempo oportuno para arrependimento. E é hoje, meus irmãos. É hoje. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que vai acontecer na próxima semana. Muitas pessoas estão vivendo a sua vida e procrastinando esse momento. Ah, quando for mais velho, eu me junto à igreja. Quando eu for, tiver já terminado minha faculdade, me casado, tido os meus filhos, aí eu vou ter tempo para Jesus. Quando o tempo passar e eu sou muito jovem ainda, tenho muitas coisas para fazer, não posso me envolver agora com essas questões ligadas a Cristo, à igreja e à religião. Andam procrastinando, mas quem sabe o tempo que tem? Um dia a porta vai fechar.
Jesus se refere a isso como os dias de Noé. Eles viviam, casavam, se davam-se casamentos, viviam normalmente, até que um dia a porta da arca fechou. E no dia que a porta da arca fechou, não houve mais oportunidade. Perceba, o tempo de arrependimento é hoje. Hoje temos o Senhor diante de nós com suas mãos estendidas, nos oferecendo perdão. Mas haverá um tempo. E quando a porta se fechar, os homens que não creram nele se encontrarão. E não vai haver mais oferta de perdão. Vão se encontrar diante de um justo juiz, irado, e receberão o juízo. Os que são salvos são aqueles que se esforçam por entrar pela porta estreita. Se esforçam, negam a si mesmo, renunciam à sua própria vida por amor a Cristo. São aqueles que ouvem e atendem o chamado no tempo oportuno, enquanto há vida, no tempo de arrependimento. Os que creem e são salvos são aqueles que têm intimidade com o Senhor. O versículo 26 diz que esses homens vão dizer: Senhor, mas nós comíamos e bebíamos na tua presença, o Senhor ensinou nas nossas ruas. Ele vai responder: Eu não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. O modelo para nós não é de sabermos quem ele é. Ah, já ouvi falar de Jesus. Ah, minha mãe era crente e me levava para a igreja. Ah, minha avó era crente e cantava os louvores lá em casa. Ah, o meu pai me conduzia até a EBD e falava de Jesus para mim. Não. Não adianta andar e ver Jesus, comer e beber na presença dele, ver que ele ensinava nas suas ruas. Isso não adianta. Se a vida desse camarada e dessa pessoa é uma vida de alguém que pratica a iniquidade, ou seja, de forma rotineira, contínua, no pecado, ele não foi transformado numa nova criatura. O padrão está no versículo seguinte: é, Abraão, Isaque, Jacó e os profetas. Esses estarão no reino de Deus. Mas aqueles que não têm intimidade com Cristo, que continuam vivendo na iniquidade, para esses não há salvação. Percebe, então, o que o próprio Jesus nos diz? Nós somos os seus amigos se nós ouvirmos e obedecermos a sua voz. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor e o seguem são as suas ovelhas. Os outros não fazem parte do seu aprisco. E muitos textos nos falam sobre isso. Paulo vai dizer: nós já morremos para o pecado, nosso corpo não é mais escravo do pecado, não podemos mais viver no pecado se formos libertos por Cristo. E o apóstolo João, na primeira epístola, aquele que creu em Cristo não vive na prática do pecado. São salvos aqueles que se esforçam por entrar na porta estreita, que renunciam a si mesmo. São salvos aqueles que ouvem esse chamado num tempo oportuno, enquanto há oferta de perdão. São salvos aqueles que têm intimidade com Cristo, que ouvem a sua voz e obedecem. E por fim, são salvos aqueles que vêm até Jesus. Versículo 29. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa do reino de Deus. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Não há ninguém tão longe que não possa ser atraído. Não há ninguém tão ruim que não possa ser transformado. Mas para que possa haver salvação, é necessário que o homem venha a Cristo. Do Ocidente ou do Oriente, do Norte ou do Sul, de onde for. O primeiro ou o último, o melhor ou o pior de todos os homens, ele precisa vir a Cristo. Há uma oferta de salvação para nós e o tempo é hoje. Serão salvos poucos, é verdade, diz o Senhor, não muitos, poucos, é verdade. Aqueles que se esforçarem por isso, aqueles que ouvirem e atenderem no tempo oportuno, aqueles que têm intimidade com Cristo, que ouvem a sua voz e obedecem, e aqueles que estão aos pés de Jesus. Esses gozarão das bodas do Cordeiro, que vêm até Cristo, que se aproximam dele, que se achegam a ele. Hoje é a oportunidade que o Senhor está dando a mim e a você, a todos nós, a cada dia nos aproximarmos mais dele. E se você ainda não tem certeza da sua salvação, hoje é o tempo. Não procrastine, não deixe para amanhã. Hoje é o tempo de salvação. Que o Senhor nos abençoe. Amém.